Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Alô, alô, meninas! Mais uma vez a gente está aqui gravando o podcast. Ainda para encerrar o mês de março, mais uma convidada de peso e para Mulheres de Peito. Só que, infelizmente, eu não vou conseguir lançar agora em março, mas mês da mulher é indicado março, mas é o ano inteiro, né? Antes eu quero dar um recado importante. Se você quiser ouvir na nossa plataforma do Spotify, Mulheres de Peito, vai estar a gravação lá, vocês vão gostar. E se quiserem assistir e ver a nossa carinha, vai no YouTube, doutora Érica Montalvão. Se inscrevam no canal para que mais pessoas consigam receber essa informação motivadora. E lá tem várias entrevistas de saúde. E aqui a gente vai falar também sobre saúde e o esporte feminino no ambiente masculino. Entenderam, né? Bom, hoje eu vou falar com Moara Sacilotti, certo? Certíssimo. Na verdade, ela é uma atleta desde a infância, eu descobri agora, mas assim, ela é uma campeã, primeira mulher campeã do Rally dos Sertões. E Rally dos Sertões eu conheço de ouvir, né? Não é minha praia, mas eu gosto muito do esporte, e qualquer esporte que me motiva e que mostra que a gente pode ser melhor, sempre eu adoro. Mas eu escuto falar de muitos anos, desde pequena, só que não tinha mulheres. E a hora que falou de você para mim, eu falei, nossa, eu acho que isso vai ser legal da gente bater um papo. Então, você, por favor, se apresente e já vou te agradecer de estar aqui comigo, tá bom? Legal, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a minha carreira e como que isso pode, de repente, refletir na vida de alguém que está querendo se aventurar num esporte ou mesmo, enfim, criar coragem para fazer o que está afim, né? Eu comecei a competir de motocross, na verdade, quando eu tinha só 7 anos de idade. Olha. Influenciada pelos meus pais. Eles também andam? Eles andam hoje especificamente, eles estão passeando de moto na Argentina. Ai, que legal! Adoram moto ainda. E o meu pai competia de motocross, a minha mãe sempre adorou o esporte. E o meu irmão, que é um pouquinho mais novo, começou praticamente junto comigo. Então a gente cresceu nesse ambiente da competição, mas sempre de moto e no dia a dia andando de bicicleta bastante também, competi também de bicicross. Você é de São José? Eu sou de São José, cresci solta aqui na cidade, que naquela época era bem tranquilo de andar de bike para todo lado, né? E me conta uma coisa, quando que se tornou profissional a sua história? Conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu continuei competindo no motocross durante muitos anos, mas sempre de uma maneira bem amadora, assim, bem por esporte. Tinha bons resultados, o meu irmão ganhou muitas corridas, muitos campeonatos, mas a gente não se cobrava, meus pais não cobravam que a gente fosse incrível. Então era um negócio assim, tinha que estudar e ir bem na escola para poder andar de moto no final de semana. Perfeito. E a gente cresceu nesse ambiente, assim, do esporte como um estilo de vida saudável, né? Sim. Mas aí chegou um dia que eu quis correr o Rally dos Sertões. E o susto dos pais? O meu pai já tinha participado algumas vezes de moto. E aí, quando eu falei que eu ia, ele falou, então eu vou junto, eu não vou deixar vocês sozinha. Que legal. Porque é uma prova muito grande em linha, né? O motocross é um circuito fechado. Sim. Você dá várias voltas junto com outras motos e ganha quem chega na frente, né? O rally é uma prova em linha. Você sai de uma cidade e vai para outra, depois para outra, depois para outra. Quando eu corri a primeira vez, em 98, nós largamos em São Paulo e percorremos 5.000 quilômetros até Natal. Tudo pela terra. O motocross eu já acompanhei algumas competições, né? Eu sou de cidade pequena, que lá tinha, né, um atleta na época, muito tempo atrás, que competia. Então, mas esse rally eu já nunca acompanhei. E deve ser bárbaro, né? Os lugares que você deve ter passado e conhecido. Sim, é incrível. É incrível. Eu conheci o Brasil inteiro competindo.
É claro que não dá para parar para tirar foto, não dá para nadar na cachoeira, nada dessas coisas. Mas você sabe onde voltar, Sim, eu sei exatamente. né? Você não vai ser daquelas turistas que nunca chegou, nunca viu, vou ver o que é. Né? Não. Quando eu puder ir a passeio nos lugares que eu vou para competir, eu sempre vou querer explorar ao máximo, né? Mas aí quando eu resolvi correr os Sertões, como é uma prova muito cara, muito complexa, eu tive que me tornar profissional, porque eu precisava ter patrocínio para conseguir competir. Isso é difícil, né? É bem difícil. Na primeira vez foi ridículo, de difícil. Eu imagino. Porque as pessoas me olhavam, imagina, era uma menina, tinha 18 anos, ninguém acreditava que eu ia ser capaz de enfrentar um desafio daquele tamanho, né? Mas eu não desisti, deu tudo certo. A Pirelli foi meu primeiro patrocinador, estamos juntos até hoje. E depois que a Pirelli entrou, outros grandes também vieram e deu tudo certo. E aí eu passei a competir profissionalmente, mais ou menos nessa época, 98. Daí, ao longo dos anos, eu desacelerei, depois voltei. Corri muitos anos pela Kawasaki, hoje eu corro pela Yamaha, que é um orgulho muito grande de representar uma fábrica, né? Esse é um negócio muito bacana. E assim, qual foi a intenção de te trazer aqui também, além de entender e conhecer a sua história, que é muito legal, um ambiente masculino, né? Sim. E tudo isso nós, mulheres, estamos galgando alguns espaços que faz parte para todo mundo, mas que são mais difíceis, né? E é masculino. Como é que foi essa entrada? Foi difícil ou não? Como você já mostrou a sua eficácia e eficiência, foi mais tranquilo? Não foi tranquilo. Bom, tem dois lados. Tem o lado das pessoas que estão fora do mundo do rally. E ali é onde eu mais sofri preconceito. Teve uma mulher que falou que se eu fosse homem, ela me patrocinaria. Teve jornalista que perguntou o que uma mulherzinha está fazendo aqui. Então, esse tipo de babaquice eu vivi muito pela parte de quem não era do meio. Agora, quem já era do meio, bom, o rally é feito de homens, nunca uma mulher tinha corrido. E eles todos muito mais velhos e experientes do que eu. Então, assim, eles duvidaram realmente da minha capacidade, mas aquilo para mim não veio como uma afronta ou como um preconceito mesmo. Veio como um desafio. Meio que duvido que você consiga, sabe? Assim, e aí deu certo, foi legal. Eles me desafiaram, eu consegui completar logo na primeira vez. E eles passaram a me respeitar como piloto e entender Quanto que... tempo de prova? Na ocasião, eram acho que 10 dias. O ano passado, 2022, o Rally dos Sertões foi o maior rally do mundo. Teve 7.000 quilômetros, largou em Foz do Iguaçu e terminou em Salinópolis, no Pará. Nossa. Foram 15 dias de prova. E vou perguntar uma coisa que não quero calar. Mulher menstrua, como é que funciona isso na sua rotina de trabalho, de treino e de corrida? De treinamento não tenho o que fazer, né? É rotina e acontece. Eu fico bem chateada quando acontece de descer bem num dia de treino importante e aí o meu rendimento cai, eu fico meio mal-humoradona, assim, me sentindo inchada, pesada, atrapalha o treino. Mas tudo bem, é um dia no mês. Para competir é bem difícil. Então eu sempre tentei me programar quando eu era mais nova com um anticoncepcional, para chegar nos Sertões e não ter nenhuma surpresa. E deu certo quase todas as vezes, sempre, assim, bem... Às vezes, eu nem precisava tomar nada, só fazia umas continhas, falava, vai dar o dia certinho. Até em 2022, deu o dia certinho na semana antes de ir pro rally, mas por algum motivo, no meio do rally, eu tive uma visita surpresa lá e foi muito chato, porque não tem o que fazer. É o dia inteiro em cima da moto, com paradas de, sei lá, 2 minutos para poder fazer um xixi no mato. Não tem, né? Vai e depois lava a roupa e tchau. É querer demais, né? E gostar demais do que faz. Né? Mas o que é ruim é isso, de perder rendimento por causa dessa questão hormonal, né? Isso é muito chato, mas não tem o que fazer. E é legal você comentar sobre isso, porque, assim, às vezes eu peço no consultório para que as mulheres façam atividade física o que quiserem, o que sentirem prazer, mas não deixem de fazer. Mas a maioria, nesse período, agora tem mudado, graças a Deus. Não gosta muito de ir para academia ou não vai muito, e às vezes nem tem muita
dificuldade, não sangra muito, não tem muita cólica, mas não quer ir, né? Até, às vezes, por preconceito mesmo. E é legal você falar isso porque você competia, Sim. né? E você precisa de toda a tua energia focada para isso. Você chegou a fazer algum tratamento além do anticoncepcional para regular, para que não menstruasse? Não, não Em algum fiz. momento? Não fiz. Porque hoje tem essas opções, né? Nem conheço, doutora. Faz tempo que eu parei com anticoncepcional, eu não conheço. Hoje tem algumas opções. Eu tô falando isso porque a gente conversa, tem encontros sobre como evitar menstruar para atletas, né? E hoje tem umas alternativas. É por isso que eu perguntei. São sugestões, não quer dizer que sirva para todo mundo. Isso é importante, tá? Porque a gente sabe onde aperta o calo. Deve ser bem legal você poder se livrar disso para poder competir. Nossa, para mim, quando eu era mais nova, teria sido incrível. Você tem TPM? Eu tenho. Como é que você fica? Eu fico com ódio. Eu quero matar todo mundo. É ruim, eu acho que me atrapalha. Atrapalha principalmente minha concentração, meu foco na hora da competição. Mas não tem o que fazer também, só vai. Também, é um dia na vida. As pessoas que estão perto de você percebem? Acho que sim. Mas eu acho que eles não percebem o que é, sabe? Até vê que você tá mais irritada. Só. Fala, você tá chatinha, né? E eu sei que você precisa de um treinamento bem específico, precisa de um acompanhamento. Conta mais ou menos como é que é a sua rotina de treino para que quando chegue uma competição você esteja pelo menos alinhada para competir de igual para igual. Eu treino muito a parte física. Eu faço personal training, ele usa a base que se chama cross training, não é o crossfit, é o cross training. Mas ele conhece muito o meu esporte, então ele consegue me direcionar para o que eu preciso treinar mais. Eu não preciso fazer movimentos do crossfit que não tem nada a ver com a minha moto, sabe? Então, ele faz o treino bem específico para a minha modalidade, mas não é sentar e acelerar a moto. Eu piloto quase o tempo inteiro em pé. Então, não é uma coisa assim que, para andar de moto tem que ter braço forte, tem que ter o corpo inteiro forte, perna, costas. O Sertões passado eu tive muita dor cervical, muita dor nos ombros, porque foi muito longo. Tem que ter o fortalecimento dos músculos das costas. Tudo. Então, eu treino bastante com o personal. Tento treinar 2 vezes por semana de moto, mas aí depende de vários fatores, inclusive da chuva. Esse ano estava chovendo muito até agora, então eu não estava conseguindo treinar, porque os circuitos onde a gente pode treinar não estavam abrindo, porque estava uma lama, estava impossível. E agora eu comecei a fazer pilates. Eu falo dando risada. É porque eu acho muito chato. Por causa do ritmo. Chato, mas eu tenho que ganhar mobilidade de coluna, principalmente. De tanto fortalecer, vai ficando muito rígido, né? Esse do Pilates eu achei legal você ter comentado, porque a gente escuta, eu encaminho, vai pelo menos um dia da semana no Pilates, ou na yoga. Yoga é muito legal. Mas a maioria não gosta, não quer fazer, porque acha muito lento, muito devagar, e se acham super acelerados, né? Eu costumo dizer, eu sou agitada e não vou mentir que eu amei fazer, e sempre que eu posso eu tento voltar. Para fazer, né? E tento fazer porque a gente precisa de soltar. Eu costumo dizer assim, o fortalecimento a gente faz porque vê resultado visual, né? Mas o alongamento, soltar a estrutura, soltar a articulação, a gente não consegue ver. Só quando faz uma amplitude de movimento, né? E eu brinco assim, olha, pensa que você está soltando os seus músculos para que maior e melhor circulação de sangue passe pelas suas curvas. Então, faça o Pilates. Aí elas entendem dessa forma, porque nem todo mundo gosta, né? Tem que fazer. E a alimentação? Eu vi que você é amiga da minha colega, numa Nutri, né? E como é que é a sua alimentação em relação a isso? Eu sou bem paranoica, doutora. Eu tenho medo de engordar. Mas como eu tenho esse acompanhamento com a Sabrina, então fica fácil, não só no dia a dia, mas durante a prova, de saber o que eu tenho que comer e que hora, né? E no momento que você percebe que se você preparar o seu próprio alimento, você vai comer melhor, isso fica mais fácil. Se você não tiver açúcar em casa, você não vai comer, então é só não comprar, sabe? Não comprar bolacha, não comprar chocolate, essas coisas. E em poucos dias o corpo acostuma a ficar sem essas recompensas, né? E você já se habituou a isso, já. Né?
você compete há quanto tempo ao todo? 36 anos. Então já habituou mesmo. Sim. Eu abri caixinha de perguntas para algumas pessoas, mesmo porque as minhas curiosidades podem não ser a mesma dos outros, Uhum. então, para ajudar, e as minhas amigas, obrigada, me mandaram para poder passar e a gente responder. O que fazer quando se tem sonhos e desejos, mas sempre tem alguém ou algo que te impede de realizar? Você deve ter encontrado, assim, seus pais já não foram, porque você já falou que eles andam, né, de moto, alguém que falou, não é possível que você vai fazer isso. Ou então, que não te apoiou. Até patrocinador, pode ser. Sim. Eu sempre tive muito apoio da família. O meu marido também é um cara que, nossa, me apoia pra caramba. O Rodolfo, ele é incrível. Em algum momento da vida eu tive, sim, gente que me atrapalhou e eu perdi tempo. Acho que eu era muito nova e demorei pra acordar que o melhor era não estar perto de quem não te quer bem, né? Se você pode evitar, às vezes não tem como evitar, às vezes você trabalha num ambiente que você não escolhe o seu colega, né? Numa empresa, enfim. Exato. Aí é meio que uma coisa mental do let it go e faz o seu que eu faço o meu, mas no dia a dia, se você pode evitar uma pessoa negativa, por que você vai conviver com ela? Eu não vejo nenhum Eu falo motivo. assim, ó. Se você tiver certeza que o que você está fazendo é o que você quer e escolheu, Sim, não dá exatamente. atenção e acho que cada um segura a Para sua... mim, é bem fácil de lidar com isso, porque a hora que eu coloco o meu capacete, sou só eu e a minha moto, né? Eu tenho algumas pessoas, lógico, no ambiente de competição, que não são meus melhores amigos, né? Não dá para gostar de todo mundo e nem dá para todo mundo gostar de mim. Então, quando eu tô em cima da moto, o mundo acabou, né? Não tenho que conviver com eles. É que você teve um lado favorável, que foram seus pais te Sim. apoiarem. Tem gente que tem os pais que não apoiam, né? Então deve ser mais ou deve menos ser esse bem- sentido, né? A questão mais próxima, que não tem Sim. jeito de ignorar. É, Mas é convencer que gosta, né? Eu acredito que gosta do que está fazendo e que aquilo é bom, deve ser bem difícil né? lidar com isso. E aí essa pergunta eu já ia fazer, mas alguém fez também. Olha que legal. Como foi a experiência de ser a primeira mulher campeã do Rally dos Sertões? E tinha muita dificuldade? Tinha. Nossa, foi incrível. Foi tão legal que até hoje eu ainda tô comemorando. Até agosto ainda vale, porque foi em setembro. É Então, verdade, até agosto até o eu ainda próximo sou campeã. Exatamente. Mas vencer os Sertões foi uma coisa muito legal, porque eu me preparei para isso a minha vida inteira. Eu treinei para ser campeã dos Sertões durante 35 anos. Mas especificamente, quando lançaram o roteiro e disseram vai ser o maior rally do mundo, eu falei, eu vou ganhar esse. É o maior rally do mundo que eu quero ganhar, não qualquer um. Porque tem a minha cara, vai ser um jogo mental muito forte. E não adianta eu querer já sair correndo mais rápido que todo mundo logo no começo, porque foram 15 etapas, né? Então, quem já saiu acelerando tudo, ou se cansou, ou quebrou a moto, ou se machucou. E eu fui dia a dia crescendo na prova, acelerando um pouquinho mais. Então, foi um negócio de muito foco. A hora que acabava a corrida, conversava um pouco com a família, porque eles me acompanham, né? E falava com o mecânico, faz isso e isso na moto, faz a sua revisão aí, tchau, e ia dormir. Não ficava perdendo tempo com nada. Podia ter sido mais divertido, essa parte social é importante, mas como eu queria vencer, de qualquer jeito, eu ficava só ali no meu núcleo e tchau pro resto do mundo. E aí, quando acabou, eu tava tão cansada, que eu Imagina. peguei o meu troféu, era 3 da tarde, eu falei, agora eu vou dormir, tchau. Eu não fui pra festa, eu não fui comemorar, eu não fiz nada. Então, toda vez, de lá pra cá, toda vez que eu encontro alguém que eu sei que torceu muito por mim, eu fico super feliz e faço uma mini comemoração. E aí eu vou revivendo essa vitória um pouquinho de cada vez. E você falou uma coisa, eu acho que é muito importante. Você visualizou onde queria chegar. Isso eu falo que é para tudo. Sim. Para questão de saúde, para questão de trabalho, de evolução, né, pessoal. Você visualizou que você ia ganhar o Rally dos Sim. Sertões. Então você fez o primeiro passo. Os outros foi cumprir o que você queria, Uhum. né? De rotina. Existe alguma limitação para praticar o rally? Bom, é um esporte muito difícil. Eu acho que limitação, não. Mas você tem que ser um piloto rápido para você conseguir. São muitas, as distâncias são longas, a prova é de velocidade. Mas se você treinar, se dedicar, eu não vejo limitação. Se eu fiz quando eu tinha 18 anos e pesava 48 quilos,
né? Eu acho que qualquer pessoa que treinar um pouco consegue concluir a prova. Existe problema com peso para fazer o rally? Não, mas É que você citou o peso, eu fiquei preocupada. é que assim, quando você está em alta velocidade na moto, quando você é mais pesado, você ganha mais estabilidade. Eu não consigo passar de sim. 150 por hora. Tem trecho que meus concorrentes estão a 175, porque eles pesam 85, 90 quilos e eu peso 50 e poucos, né? Entendi. Então, eu saio voando, viro uma rabiola de pipa da moto. Então, tem isso. Mas não é uma limitação, é só talvez um freio, vai, para não precisar correr tanto assim. Entendi. E a gente sabe nesse mundo de hoje, em que os adolescentes têm que escolher logo, ou prática de esporte, você precisou escolher? Por que você escolheu o rally? Ou não, veio naturalmente com a sua vivência familiar? Ou não, você falou, eu acho que eu quero. Veio, bom, um pouco de tudo, né? Veio da minha influência familiar, lógico, mas a minha avó também sempre tentou que eu fosse bailarina, eu dancei durante um tempo. Mas isso das escolhas é muito engraçado, porque quando eu prestei vestibular, eu era novinha como todo mundo, né? 17, 18 anos, e eu não sabia muito o que fazer, eu estudei fisioterapia. E quando eu me formei, eu já abandonei, eu tenho o certificado e nunca trabalhei na área, acho que foi uma escolha muito cedo, né? Diferente da minha escolha do esporte, que em vários momentos eu pude escolher parar e fazer outra coisa, dançar, andar de bicicleta, enfim. 1000 outras coisas e eu sempre escolhi ficar na moto. Mas eu vou falar para você, a fisioterapia te deu uma consciência corporal única, não é? Ah, sim, sem dúvida. Porque você sabia exatamente, né, do que você precisava para reforçar. Sim, é verdade. Deixa eu ver. E como é a sua rotina de treinos? Não é só na moto, né? Como você falou, 2 vezes pelo menos quando dá, mas Aí eu faço pelo menos 3 ou 4 treinos físicos por semana, mais esse pilates chato, e os 2 dias na moto. Não é chato, não! E os 2 dias na moto. Quando eu não consigo estar na moto, daí eu coloco pelo menos mais um treino físico, né? Mais uma corrida, bicicleta ou remada, mais alguma coisa aí pra reforçar. E todo esse treino seu, tem alguma coisa que você fala assim, olha, isso para mim acho que foi crucial, de alguma coisa que você fez, que você lembre, ou foi o conjunto todo? Não, é um conjunto todo, é uma vida de dedicação e evolução, né? A cada temporada eu reavalio o que eu fiz de bom que me fez melhorar, ou onde que eu errei, o que eu não posso errar mais. Mas em 2021, eu fiz um trabalho de coaching esportivo que é baseado em neurociência, super legal. Não é bárbaro neuroesporte. isso? Aquilo me ajudou pra caramba. Na época eu queria acelerar tudão do começo ao fim, funcionou. Mas daí, para 2022, eu já não precisava mais. Eu já consegui preparar a minha cabeça sozinha. Então, esse trabalho que eu fiz um pouquinho antes foi fundamental para vencer depois. Todo atleta de alta performance, atletas competitivos, relatam esse fato, que no começo você quer dar o máximo de si, o máximo da sua musculatura, mas a cabeça não, ela acredita que é isso, né? Depois, com o treinamento e com o tempo, a gente descobre que que tem outro caminho menos penoso, né? Sim. E como é que é ter equilíbrio família, treino social e sonhos pessoais no meio disso tudo? Porque o seu treino é pesado. Meu treino é bem pesado. Tem dia que eu fico morta. Que eu só quero dormir. O que aconteceu comigo, acho que foi meio natural, é que tudo virou uma coisa só. Não ficou pesado porque é uma coisa que você gosta muito também, né? Tudo é uma coisa só. Minha família adora meu esporte. Meu irmão ainda compete, ele não corre de moto mais, mas ele tá sempre nos rallies correndo de carro. O meu marido me apoia, meu pai vai junto, a minha mãe tá sempre junto. E filhos? Onde que entra Pulei isso? essa parte, né? Pulou? Não, é importante perguntar por causa do esporte. Muita mulher e menina querem saber, né? Sim. Só concluindo essa coisa. Daí eu ainda consegui inventar, junto com meu marido, um trabalho que me deixasse nesse mundo, né? E aí? Que é o Caminhos das Serras, que é a nossa empresa de passeio de moto aqui pela Mantiqueira. Então, a gente tem moto, equipamento, nós somos instrutores de pilotagem. Então, todo mundo só tem que ter habilitação de moto para poder ir lá pilotar com a gente. Então, o mundo
meu mundo tá nesse... esqueci a palavra. Uma das perguntas foram exatamente essa. Como é que, a partir de que idade você recomendaria que alguém começasse? Você foi muito cedo, que eu sei, né? A andar de moto, a praticar o esporte, né? Que não precisa de força também, né? Precisa, mas a partir dos 5 anos a gente já consegue ensinar a criançada a pilotar uma Vocês moto. ensinam crianças pequenas lá? Sim, a gente tem a formação de instrutores. E é legal, isso é importante. Porque quem gosta tem que saber referência e procurar locais idôneos, né? Que têm responsabilidade, porque estando corretamente está tudo certo, né? Sim. Assim, e não tem limite de idade, né? Você conseguindo... Se você sabe andar de bicicleta, você consegue aprender a andar de moto, com a idade que tiver, não tem limite. Eu confesso, eu não sei andar de moto. E sobre filhos, né, que você tinha perguntado, eu fiquei sem. Demorei muito para perceber que a minha tabelinha não estava dando certo, porque, na verdade, eu tinha algum problema ou alguns problemas para engravidar. Mas não foi o esporte que te atrapalhou? Eu acredito que não. Legal. Teve um médico que falou que um dos exames lá indicava que eu treinei muito forte desde muito nova e que isso me atrapalharia e tal, mas eu acho que não tem muito a ver, não. Eu perguntei do esporte questão de tempo, porque às vezes a gente tem um prazo para o esporte, né? Eu não sei se você deve conhecer o Joel J, que é um nadador brasileiro que ganhou várias competições, e ele comenta bastante sobre isso, né? Sobre o tempo, né? Principalmente para as mulheres, questão de vida familiar de filhos, né? De reprodutividade só, porque o resto está tudo certo, né? E aí eu achei que exatamente fosse essa questão do tempo, né? Fertilidade e tempo. Sim. Quando eu tinha 37 anos, eu decidi parar de competir profissionalmente, porque eu queria justamente ter filhos. E aí eu não consegui. E quando eu tinha 40, eu falei, quer saber, eu vou voltar a competir profissionalmente e desencana de filho, porque eu fiz tratamento, fiz um monte de coisa, não aconteceu, deixa rolar. Então, hoje eu acho super legal o fato de eu ter 43 anos e estar numa condição física super legal ainda e ter um excelente rendimento, né? A vida teria sido feliz com filhos também, mas ela é boa agora, viu? Posso te falar que não falta nada. Sim, não, mas não falta. E aquilo, você fez o que devia ser feito e tá tudo certo, né? Sim. E é isso que é importante. E você tá praticando o esporte. Por que eu pergunto da gestação? Porque para todas as mulheres que trabalham, não só pelo esporte, né? Isso é uma dificuldade, não é um problema. Sim. Nunca vai ser. De saber qual o momento exato, de dar uma pausazinha ou diminuir o ritmo do trabalho. Né? Hoje em dia tem muita cobrança na mulher dela ter que ser super, né? Ter que ser a melhor no trabalho, a melhor no esporte, a melhor em tudo e ainda ser a melhor mãe do mundo. Não dá para escolher uma coisa ou a outra. Não dá. Sempre que você vai ter que fazer. Eu costumo dizer assim, olha, você puxa mais para um lado, aí de repente você fala que aquele lado tá perdendo um pouco, você diminui aqui para né, botar o braço para cá um pouquinho. Um malabarismo constante. Você tem alguma lembrança legal, interessante para contar para gente nessa sua prova do rally? Porque sempre tem alguma historinha engraçada ou interessante ou motivadora. Tenho muitas. Tenho muitas. Agora você me pegou de surpresa. Alguma engraçada? Tem uma antiga. Pode contar, se não puder, tudo bem. Tem uma antiga. Em 2002, teve uma etapa muito difícil do Rally dos Sertões, que era a comemoração de 10 anos do Rally. E na noite anterior, a gente não encontrou com a equipe de apoio, então ficou acampado num parque aquático lá em Xique-Xique, na Bahia. Eles ofereceram um jantar e, enfim, eu comi alguma coisa estranha que parecia um estrogonofe, mas acho que era dobradinha. E aí, no dia seguinte, no meio da prova, começou a me dar uma dor de barriga horrível, horrível. E eu tive que parar a moto e ir no mato. E o helicóptero de imagens estava me filmando bem nessa hora e eu começava a fazer sinal, não filma. A gente não imagina que isso nunca vai acontecer. Aliás, não imagina, né? Porque a gente não tinha nem ideia. E olha pra você ver. Deixa eu te perguntar uma coisa que, assim,
dentro da área da saúde, você se prepara bem fisicamente, mas ninguém é isento de alguma lesão. Tem uma lesão, lesão mais comum que para quem faz a sua prova? Não, mas comum não. Ombro, Tem muito. coluna. Depende muito de acidente, né? Eu Uhum. acho que muita gente já quebrou clavícula, eu, graças a Deus, não. Punho, acho que todo mundo já machucou, ombro. Porque a gente usa uma joelheira articulada que não deixa o joelho virar para trás, não deixa o joelho virar para os lados. Então, isso protege bem, as botas protegem bem, apesar que eu mesma já quebrei tornozelo algumas vezes, mas a parte de cima não tem como você usar tanta proteção, senão você perde A o movimento. mobilidade, né? Uhum. Então, acho que o que vai no chão com mais violência... Eu já quebrei cotovelo, tem uma cirurgia de punho. E se fosse para você dar uma dica para quem quer começar ou seguir essa carreira esportiva sua, o que você faria hoje? O que você falaria para ela? Para quem quer começar, vem andar comigo lá no Caminhos das Serras. Eu tenho muitas dicas, consigo ajudar mesmo a pessoa a começar a pilotar moto por lazer ou competitivamente. Eu vou lá, E hein? vamos embora. Quero ver se você consegue me fazer andar de moto. Vou fazer. Eu acho que são das poucas coisas que eu não sei fazer, porque eu sou daquelas que se eu não sei fazer, eu vou atrás para fazer. Meu marido anda de moto. Então vamos andar comigo. E a gente tem um projeto, eu e duas amigas, a Helena Deyama, ela pilota carros, e a Karina Simões, que é uma jornalista que pilota tudo, que é a Musa, né? Musa é uma sigla para Mulheres Unidas Sertões Adentro. Que legal! Que a nossa intenção é justamente incentivar a participação feminina nos esportes a motor e também mostrar para as mulheres que elas têm que pilotar a própria vida, né? Então, principalmente aquelas mulheres lá do sertão onde a gente passa no rally, que uma sonha em ser professora, mas fica insegura, a outra quer ser astronauta, mas não sabe como, ou alguém quer pilotar um caminhão, uma moto, enfim. Para mostrar para elas que tudo é possível. Que se eu com 18 anos subi numa moto e atravessei o Brasil, elas também podem seguir e conquistar os sonhos delas, né? Isso aí, isso aí. Como que faz para participar desse Musa? É o quê? A Musa hoje é uma equipe de nós três. A gente tem um Instagram, Musa nos Sertões. E para quem quiser seguir e tal, e a gente espera conseguir, porque por enquanto a gente tem poucos patrocínios, mas a gente espera conseguir crescer a equipe e poder levar a nutricionista para nos acompanhar no rally, uma pessoa para ajudar a dirigir o carro de apoio, né? Sempre mulheres. A ideia da Heleninha é ter uma equipe totalmente de mulheres, mecânica, fotógrafa, enfim, todas. E uma pergunta, essa não foi dita, mas me veio à cabeça, porque a gente, aqui, várias pessoas de vários poderes aquisitivos escutam o nosso podcast, e a gente tem uma ideia, pode ser até minha errada também, que precisa de grana para começar a treinar. Precisa. Mas existe alguma alternativa para essas meninas que gostam de moto e querem mostrar o seu talento? Existe algum caminho, algum rumo que elas podem seguir? O começo é pelo enduro ou pelo motocross, que são modalidades um pouco mais baratas e mais seguras, que a velocidade é um pouquinho menor, principalmente no enduro. Você comprar uma moto usada, equipamentos usados, passa a conhecer grupos de trilheiros, principalmente, e você vai andar sem compromisso e aos poucos vai evoluindo no esporte e conseguindo ter patrocínio para poder competir, porque realmente é bem caro. E os equipamentos também não são baratos, lógico, né? Porque são bem específicos. Quais equipamentos são imprescindíveis para participar do rally? Você comentou mais ou menos, né, dos protetores, mas fala para mim. Todos, né? Meião, joelheira, a calça, a bota, a colete, jaqueta, mochila de hidratação, capacete, luvas e óculos. E o calor? Eu não me incomodo, eu não percebo. Mas você sente? Não. Eu percebo que tá calor quando pinga suor no olho. É porque você tá focada. Né? E também, assim, na verdade, o equipamento é feito para andar no calor, né? Minha jaqueta é super ventilada, então
Eu não sinto mesmo calor quando eu tô pilotando. A hora que para, que sinto, que eu sinto, daí fica aquele suor nas costas, aquelas coisas assim. Que legal, que bom. Eu queria fazer uma brincadeirinha que as meninas me ensinaram aqui. É um quadro de perguntas rápidas, pergunta e resposta, tá? A primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Fica à vontade. Uhum. Uma pessoa. Fernanda Keller. Essa você também gosta, hein? Um lugar. Jalapão. Ai, que lindo! Uma competição. Rally dos Sertões. Um sonho. Correu Dakar. Muito bom. Uma escolha que deu muito certo. Correr rally. Bárbaro. E um arrependimento. Acho que nenhum. Nenhum, não. Ótimo, ótimo. Bom, muito obrigada. Tá acabando o nosso tempo, mas é isso que eu gostaria nesse mês de março. Essa gravação, na verdade, vai ser depois. Mas mostrar que a gente pode fazer o que quiser, desde que faça o que gosta. Exatamente. Né? Você quer deixar um recado para as mulheres e homens também que incentivem as mulheres, né? Sobre a tua realidade. A minha realidade acho que mostra realmente que a gente não tem limites quando a gente está muito afim de fazer alguma coisa. Mete a cara e vai, que vai dar certo, confia em si mesmo, se prepara, né? Muito importante. E isso serve para as mulheres, mas serve para os homens também, que tem um monte de gente aí que gostaria de dar um passo maior e às vezes fica meio inseguro, né? E é isso, gostaria de agradecê-la, doutora. Obrigada pelo convite, agradecer meus patrocinadores. Muito bem, obrigada a vocês por patrocinar ela, viu? Sem vocês, eu não ia conhecer tanto assim. Então, verdade. Lógico que a atleta é por conta dela, agora o conhecimento, né, e o esforço para ajudá-la a conseguir isso, né? Senão não saía de casa. Obrigada pela sua companhia, viu? Obrigada, doutora.